Abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 16. Êxodo, capítulo de número 16, dando continuidade à exposição no livro de Êxodo. A exposição hoje será apenas do verso 1 até o verso de número 10. Êxodo, capítulo 16, do verso 1 ao verso 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus bendito, a Tua palavra está aberta neste momento para ser exposta. Rogo a Ti, ó Senhor, que sejas gracioso comigo, que me concedas a graça de expor a Tua palavra, de modo que aqueles que estão aqui possam entender a Tua palavra. Fala aos nossos corações, edifica o Teu povo, dá-me, ó Deus, também vigor. Vigor físico, mas especialmente espiritual, para proclamar, ó Deus, a Tua palavra. É o que te peço, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Existe um ditado que diz mais ou menos assim: não se morde a mão daquele que te alimenta. Não se deve morder a mão daquele que te alimenta. A ideia aqui é de alguém que vai alimentar então outro e de repente aquela pessoa pode morder a sua mão, sendo você aquele que é o provedor. Sendo você aquele que vai dar para aquela pessoa aquilo que aquela pessoa precisa ou necessita e então acaba sendo mordido. Por essa razão, então, se diz: não se deve morder a mão daquele que te alimenta. Geralmente isso acontece com animais irracionais. Não é? Você cria um animal e então você deseja dar um alimento na boca daquele animal e ele acaba, ao invés de comer o alimento, mordendo a sua mão. Isso já deve ter acontecido com você. Eu já tive experiência disso com um cachorro. Você vai dar, então, alimento na boca dele, e então você está alimentando ele, e ele vai lhe dar uma bela mordida, né, na sua mão. E isso é o tipo de coisa que acontece com animais irracionais. Isso, de fato, pode acontecer. Mas, quando nós pensamos acerca de nós que somos povo do Senhor, nós não podemos agir assim contra ou com o nosso Deus. Porque o nosso Deus é o Deus que nos dá absolutamente todas as coisas que nós realmente precisamos, mas lamentavelmente, irmãos, não são poucas as vezes que nós, entre aspas, mordemos a mão de Deus com o nosso aborrecimento, com a nossa ingratidão,
com o nosso descontentamento, com a nossa murmuração, voltando-nos contra aquele que é o nosso provedor, voltando-nos contra aquele que é o nosso Senhor. Nós temos caminhado pelo livro de Êxodo e temos visto como o Senhor Deus, em sua graça abundante, libertou o seu povo do cativeiro egípcio, mostrando assim o seu grande amor para com o seu povo. O Senhor não somente os libertou, o Senhor deu a eles cântico de louvor quando eles saem ali do Egito, quando o faraó é esmagado pelas águas levantadas pelo próprio Deus, eles louvam a Deus. Mas então, depois de terem louvado ao Senhor, eles têm de caminhar para o deserto. Moisés tem de, como servo do Senhor, conduzi-los para o deserto. Acontece que, quando eles vão para o deserto, eles passam 3 dias, e 3 dias sem encontrar água. E quando encontram água, eles se deparam com águas amargas. Por essa razão, aquele lugar ficou conhecido por Mara. Por quê? Por causa das águas amargas. Mas o Senhor Deus, diante daquela ocasião em que o povo revelou um coração descontente, murmurador, o Senhor providenciou mais do que eles precisavam. O Senhor fez algo extraordinário. O Senhor deu a eles água doce. E eles puderam beber. Mas não somente isso, o Senhor deu para eles a graça de encontrarem uma espécie de paraíso. Eles chegaram a um lugar chamado Elim, no verso 27 do capítulo 15, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Eles chegaram a um verdadeiro oásis. Eles chegaram a um lugar muito agradável. Eles chegaram a um lugar de conforto, sombra e água fresca. Que lugar maravilhoso! O lugar que o próprio Deus providenciou para o seu povo murmurador. Contudo, irmãos, nós sabemos, a caminhada para a Canaã, ela não para por aí. O povo do Senhor não poderia permanecer ali, naquele lugar. O povo do Senhor não poderia permanecer em Elim. Por essa razão, então, o texto no capítulo 16, verso 1, começa dizendo: partiram de Elim. E toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Então note, eles partiram de Elim. Eles tinham de sair de lá. Certamente um lugar muito agradável, que eles estavam desfrutando abundantemente. Mas como acabei de mencionar, irmãos, a peregrinação tem de continuar, tem de chegar até Canaã. Ali eles não podem ficar. E o texto nos mostra que toda a congregação partiu de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel. Aqui uma referência a todo o povo do Senhor. Aqueles mais de 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Uma multidão, irmãos, enorme de pessoas que estava ali partindo de Elim. Imagina aquela multidão gigantesca caminhando ali e eles vão para, mais uma vez, o texto nos diz, vieram para o deserto de Sim, que fica onde? Entre Elim, aquele paraíso que eles estavam desfrutando, e o Sinai, o lugar onde eles haverão de se deparar com a glória do Senhor e onde o Senhor haverá também de entregar a sua lei, o seu pacto em forma de lei, em forma de testamentos, ali para o seu próprio povo. Então eles vão para aquele lugar, eles saem de um paraíso, vão para um deserto e começam ali a caminhar. O texto nos diz que isso aconteceu. Aqui é uma marcação do tempo em que isso se deu, aos 15 dias do 2º mês, a contar da libertação deles. Ou seja, 1 mês e 15 dias. Há 45 dias, o povo do Senhor havia saído, havia sido resgatado, havia sido libertado do cativeiro egípcio, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito.
Ou seja, eles foram libertos, eles foram salvos, eles foram redimidos. Mas agora, uma vez redimidos, há essa grande necessidade dessas caminhadas, dessa peregrinação até Canaã. Vocês certamente se recordam, com frequência repetir isso. O fato de que toda a história do povo do Senhor apresenta também aspectos não somente literais, mas também espirituais. Aponta para uma realidade que transcende isto. Quando nós pensamos na obra do povo sendo arrancado do cativeiro egípcio, isso aponta para o fato de que os homens foram arrancados do cativeiro do pecado. E uma vez salvos por Deus em Cristo, nós começamos a nossa peregrinação numa vida de santificação, sendo santificados pela lei de Deus e sendo santificados pelo próprio Deus. Nós vimos como o Senhor, Ele prova o seu povo, Ele examina o coração do seu povo e levanta e leva o seu povo para o deserto para que eles possam ser provados, para que eles possam ser testados, para que eles possam ser santificados, para que eles possam ser aperfeiçoados. E irmãos, exatamente isso que está acontecendo aqui mais uma vez. Mais uma vez, o Senhor faz isto. Meus irmãos, na nossa caminhada, semelhantemente a este povo, que foi liberto e estava caminhando para Canaã, nós do mesmo modo. Nós fomos salvos por Deus do cativeiro do pecado. E hoje peregrinamos. Para onde, irmãos? Para Canaã celestial. E enquanto lá nós não chegamos, há muitos caminhos. Há momentos em que nós experimentaremos um oásis, momento de paz, deleite, momentos de alegria, momentos de grande abundância, como o povo do Senhor experimentou ali em Elim. E certamente não foi fácil para o povo sair daquele lugar. Talvez imaginassem, talvez o Senhor fez de Elim a nossa Canaã. Aqui um lugar muito bom, muito confortável, aprazível, deleitoso, mas não é assim na nossa caminhada. Nós, muitas vezes, temos momentos, irmãos, em que o Senhor nos dá tempos de refrigério. Tempos em que desfrutamos das coisas mais deliciosas nesta nossa peregrinação, que enchem não somente os nossos olhos, mas enchem o nosso coração de abundante gratidão a Deus por estes oásis na nossa peregrinação. Mas, irmãos, são momentos que não são duradouros, mas sim passageiros. São momentos que não permanecem para sempre, não nesta nossa caminhada, mas rapidamente passam. São paradas, mas paradas breves, em que o Senhor manifesta tempos assim para nós. O que o Senhor quer, em geral, irmãos, para o seu povo, é que nós experimentemos e passemos muitas vezes por momentos difíceis, a fim de que sejamos provados, porque o Senhor quer nos fazer semelhantes ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer nos aperfeiçoar por meio do sofrimento, assim como Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, por meio das dificuldades, por meio de muitas provações, tentado a nossa própria semelhança. Então, irmãos, não imaginemos que na nossa caminhada nós teremos somente coisas boas. O nosso Deus pode nos tirar de momentos de abundância e nos levar a momentos de escassez. Nós veremos que é de fato Deus quem faz essas coisas. E Ele faz isso em sua providência, irmãos. Na sua providência, que como vimos na pergunta de número 18 do Catecismo Maior, é sempre santa, sábia, poderosa e redunda tudo, sempre, na glória do nome deste Deus, que tudo conduz soberanamente. O povo então sai ali de Elim, porque o Senhor Deus estava conduzindo o seu povo ali naquele contexto em que eles estavam. Era o próprio Senhor, e isso fica claro, irmãos. Mas perceba, quando o Senhor os tira daquela condição que estavam e leva esse povo para o deserto, o que acontece, irmãos? O texto nos mostra o que é revelado no coração do povo. Versículo 2 nos diz
toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Veja que coisa impressionante. O texto nos diz, irmãos, de modo muito claro, a congregação que saiu de Elim, toda a congregação completa, o texto nos diz também, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Não foi um, nem dois, nem três. Milhares e milhares murmurando. Contra quem? O texto nos diz, neste verso, contra Moisés e Arão no deserto. Se não todos, irmãos, a grande maioria do povo do Senhor naquele momento, e veja, vou repetir, milhares de pessoas murmurando, absolutamente descontentes, grandemente aborrecidos, e estavam ali se queixando de Moisés. Se queixando de Moisés e Arão, se queixando de Moisés e Arão e a eles, apresentando ali a sua queixa e a sua grande satisfação. E são assombrosas as palavras deles, porque eles dizem assim, olha, disseram-lhe os filhos de Israel, todo o povo, aquela nação, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Então perceba, eles estão considerando estar no Egito e morrer no Egito como algo melhor do que estar no deserto, passando pela ausência daquilo que eles vão revelar, não a ausência de água para beber, mas uma ausência de alimento para ingerir. Notemos que eles vão falar aqui, inclusive, sobre pão e carne. Mas veja, quem dera tivesse morrido pela mão do Senhor Javé na terra do Egito. Quando estávamos, como? Eles vão dizer, na sua loucura, sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Eles vão dizer que no cativeiro egípcio, eles estavam tendo comida abundante. Eles tinham comida a fartar, comida que vinha fácil nas mãos deles. E agora, eles não têm aquilo que eles imaginam que é o necessário para a sua própria subsistência. Eles olham para o passado e de modo equivocado. Porque certamente, irmãos, eles não tinham essa abundância toda que eles descrevem aqui. Eles olham para o passado com uma espécie de saudosismo irreal. Eles olham para o passado com uma espécie de saudade que não fazia sentido com o que eles experimentavam de fato no cativeiro. Certamente eram privados, muitas vezes, de comida. Certamente eram ali espancados e sofriam gravemente, a ponto deles clamarem várias vezes, na expectativa de que o Senhor os tirasse daquela condição terrível na qual eles se encontravam aprisionados. Mas vejam, irmãos, o que é a loucura da cegueira, a loucura da murmuração, do descontentamento, da insatisfação, o que é a loucura do pecado, que faz com que o homem não consiga contemplar as bênçãos da redenção, apesar dos desconfortos da peregrinação, e passa a considerar a vida de escravidão como algo melhor que a vida de liberdade, considerando o deserto ou o Egito de escravo como melhor do que o deserto com Deus, dando tudo o que eles precisavam. E como nós lemos, irmãos, aqui, nós cantamos no Salmo 78, nós lemos no Salmo de número 106, o povo, apesar dos atos grandiosos do Senhor, se esquecem de Deus, se esquecem das suas obras frequentemente e se entregam à cobiça, se entregam aos seus próprios prazeres, abandonam e esquecem os desígnios do Senhor rapidamente.
apesar de terem contemplado ali a ausência de água para beber, provisão abundante do Senhor, mas rapidamente surge mais um problema e então eles rapidamente esquecem que o Senhor Deus é o provedor para eles. Que coisa impressionantemente assustadora, irmãos, não é? Mas é assim conosco também. Quantas vezes nós somos semelhantes a este povo e nos levantamos com grande aborrecimento, olhando para a condição em que nós experimentamos e vivemos hoje, e começamos, semelhantemente a eles, a procurar um culpado. E eles acham quem são culpados para eles. Eles se levantam contra Moisés e Arão. Eles colocam a culpa nos servos de Deus, naqueles que foram instrumentos do Senhor para libertá-los do cativeiro, mas se voltam contra eles, acusando-os até da tentativa de uma espécie de genocídio. Como se eles fossem homens maus que estivessem dispostos a levá-los para o deserto para matar todo aquele povo. Veja a cegueira do pecado na vida do povo. E começa a atribuir culpa a quem não tinha a menor culpa. Que começa a ficar enraivecido contra quem jamais deveriam ficar com raiva. E começam então a levantar falsas acusações contra aqueles que foram bênção de Deus na vida deles, retirando-os do cativeiro do Egito. E assim, irmãos, somos nós, não poucas vezes, na nossa própria caminhada. Murmuramos, reclamamos, nos queixamos daqueles que Deus tem usado para o nosso próprio serviço e achamos que estes são homens líderes do povo de Deus, que merecem então ser tratados com dureza, com desprezo, com murmuração e insatisfação, porque muitas vezes nós consideramos tais pessoas como culpados do problema ou infortúnio que nós experimentamos na nossa peregrinação. E colocamos a culpa em outros. Mas na realidade, irmãos, eles deveriam se recordar do fato de que não foi Moisés e Arão que levaram eles para o Egito. Foi o próprio Senhor Javé quem os levou para o Egito. Foi o próprio Deus quem colocou eles naquele contexto de provação. Contra quem, então, irmãos, eles estavam murmurando, reclamando, se queixando? De quem? Não era simplesmente da liderança de Moisés e Arão. Nós veremos mais à frente. Era do próprio Deus. Mas percebam mais uma coisa, irmãos. Como mencionei o fato. Nós sabemos que aquilo que é experimentado pelo povo aqui aponta para uma realidade espiritual do próprio povo. O povo queria voltar para a escravidão, para a condição antiga na qual estavam inseridos. E semelhantemente, irmãos, somos nós muitas vezes. Nós fomos salvos por Deus do pecado. Fomos salvos do cativeiro do pecado. Fomos salvos da vida miserável na qual nós vivíamos antes de conhecermos a Cristo. Mas não são poucas as vezes que nós olhamos para trás com saudade da vida vil que nós vivíamos. Com saudade das coisas erradas com as quais nós nos envolvíamos. Com saudade dos prazeres que nós desfrutávamos na carne. Isso revela, irmãos, muitas vezes, como revela no caso do próprio povo ali, que eles saíram do Egito, mas parece que o Egito não saiu do coração deles. E assim pode ser conosco, irmãos. Nós podemos olhar para a vida desprezível, que deveríamos olhar com tristeza, que estávamos envolvidos com tantos pecados no passado, aquilo deveria nos entristecer, mas muitas vezes olhamos como se aquilo fosse algo bom. E desejamos muitas vezes voltar para aquela antiga condição triste, reprovável, de iniquidade, longe do próprio Senhor. Uma espécie de saudosismo irreal, estranho, absurdo. Desejando estar no Egito sem Deus, a estar no deserto com o próprio Deus.
E não deveria, irmão, ser assim conosco. Deveríamos antes desejar estar no deserto, na ausência de todas as coisas que nós imaginamos que são as mais necessárias para a nossa vida, mas no deserto com Deus, do que estar em qualquer tipo de prazer ou aparente prosperidade, em qualquer lugar, sem Deus. Isso sim é uma vida verdadeiramente amarga e triste. E isso, irmãos, revela como o coração daquele povo precisava de fato ser tratado. Como o coração daquele povo precisava de fato ser purificado. Como havia ainda muitos pecados no íntimo. Eles tinham fome de muitas coisas materiais. Mas na realidade, irmãos, a maior fome deles e a maior necessidade deles era de Deus. E de uma vida em conformidade com este Deus bendito. Eles queriam mais do que Deus estava dando para eles. Eles queriam um alimento segundo o seu próprio gosto. Veja, irmãos, não é que eles não tinham nada. Se você ler o capítulo 17 de Êxodo, logo em seguida, você verá que entre as coisas que eles têm gados. Eles poderiam até mesmo desfrutar do alimento, da carne do gado, daquilo que poderia ser extraído do próprio gado. O Senhor havia providenciado, sim, o que eles precisavam, mas eles queriam um alimento segundo o seu próprio gosto. Era isso que eles desejavam. Eles não queriam o que Deus estava providenciando para eles. Eles queriam, de fato, irmãos, algo mais do que aquilo. Olha o que diz o Salmo 78, verso 18. Que vai falar sobre o que eles queriam de fato. Salmo 78, verso 18 diz assim: tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Então, não é necessariamente o fato de eles terem realmente uma ausência de absolutamente tudo o que eles poderiam usar como alimento, mas é que eles queriam algo mais. Eles queriam aquelas panelas fartas que eles sugerem que encontravam ali no Egito. Então, veja, irmãos, como o homem, o povo de Deus, é verdadeiramente um povo ingrato e insatisfeito com a provisão do próprio Senhor. Eles não entendem, irmãos, que aquilo que eles estavam experimentando ali era um meio de Deus para abençoá-los e não somente santificá-los, mas inclusive fazer o bem com eles. Como na providência do Senhor lemos hoje em Deuteronômio capítulo 8, verso número 16. Ele vai dizer lá, não é? Deuteronômio capítulo 8, verso número 16, assim: que no deserto te sustentou com maná, teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Então perceba que o Senhor Deus, Ele tinha este propósito glorioso. Era para o bem do seu próprio povo. Mas não é assim que nós enxergamos a vida debaixo do sol. Nós esquecemos do fato de que o nosso Deus, em sua providência, conduz tudo de modo santo, sábio e poderoso. Então nós nos voltamos contra os líderes que Deus colocou sobre nós. E assim, então, nos voltamos contra o próprio Deus. É isso que o texto nos diz, irmãos. Não foi contra Moisés que eles murmuraram. Não foi apenas contra Arão que eles murmuraram. Eles murmuraram contra o próprio Senhor. Olhem o que diz mais à frente a própria palavra. Olha o que diz o texto. Mas antes, irmãos, de avançarmos, veja um comentário no Puritano acerca desta questão deles. E o desejo de voltar para o deserto, ele diz assim: para o Egito, ele diz, eles valorizavam tão pouco a sua libertação que desejavam ter morrido no Egito. E pela mão do Senhor também, isto é, por algumas das pragas que eliminaram os egípcios, como se não tivesse sido a mão do Senhor, mas somente a mão de Moisés que os tivesse trazido a este deserto sem comida. É comum que as pessoas digam sobre uma dor ou uma doença da qual não vêm as causas secundárias. É a vontade de Deus
como se não fosse também a vontade ou a permissão de Deus aquilo que vem pela mão do homem ou algum acidente visível. Que loucura prodigiosa! Eles prefeririam morrer junto às panelas de carne do Egito, onde haviam provisões, a viver sobre a orientação da coluna celestial, em um deserto e ser alimentados pela mão de Deus. Eles consideram melhor ter caído na destruição dos inimigos de Deus do que suportar a disciplina paternal de seus filhos. Não podemos supor que eles tivessem grande fartura no Egito, por mais generosamente que falem agora sobre as panelas de carne. Nem podiam temer morrer de fome no deserto, enquanto tivessem com eles seus rebanhos. Mas o descontentamento engrandece o que é passado e difama o presente, sem consideração com a verdade ou a razão. Ninguém diz mais absurdos do que aqueles que murmuram. Sua impaciência, ingratidão e falta de confiança em Deus eram ainda piores, porque recentemente tinham recebido favores extremamente milagrosos e evidências convincentes, tanto de que Deus iria ajudá-los nas maiores provações, quanto que Ele realmente tinha misericórdias reservada para eles. Veja rapidamente que eles não se lembraram da multidão das suas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho. Observe que ter experimentado as misericórdias de Deus agrava enormemente a nossa desconfiança e nossas reclamações. Mas veja, irmãos, eles murmuram. E não é contra Moisés e Arão. O texto nos diz o seguinte, a partir do verso 8. Prosseguiu Moisés. Será isso, quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. As suas murmurações não são contra nós, e sim contra quem? As suas murmurações são contra Javé. As suas murmurações são contra Javé. E ele escuta as suas murmurações. Assim como o Senhor, irmãos, escutava as murmurações do povo naqueles dias, ele escuta a minha e a tua murmuração. E todas as vezes que nós levantamos a nossa voz ou o nosso coração com grande descontentamento, irmãos, nós estamos descontentes não apenas com o que nos falta, mas estamos descontentes com o próprio Deus. É com o próprio Deus que nós ficamos descontentes. Como disse alguém, irmãos, tratando sobre o que seria a murmuração, ele vai nos dizer o seguinte acerca da murmuração. Murmurar é desconfiar de Deus, uma preocupação ansiosa de que o futuro não funcionará da maneira que queremos. O descontentamento também pode ser caracterizado por amargura. É uma frustração por alguma coisa no passado não ter acontecido da maneira que gostaríamos. Seja explícito ou implícito, esse tipo de reclamação é dirigido àquele que é soberano sobre essas coisas. Murmurar e reclamar são, então, uma questão teológica que considera Deus incompetente, injusto e irrelevante. Vou repetir. Murmurar e reclamar são uma questão teológica que considera Deus incompetente, injusto ou irrelevante. Veja, irmãos, quão grave é de fato a murmuração. Veja quão grave é de fato o descontentamento em nossa própria vida. Esse povo estava descontente com o Senhor e com as suas provisões abundantes. E veja, irmãos, como um puritano, outro, tratando sobre a ideia do próprio descontentamento, ele vai dizer assim:
O mal do descontentamento é evidenciado. Primeiro mal, a mesquinhez do descontentamento é indigna de um cristão. Ela é indigna de sua profissão de fé. Tem um ditado pagão que dizia: quando alguém suporta sua condição com paciência, conhecemos que ele é um homem. Assim, eu digo, quando alguém suporta sua condição com contentamento, conhecemos que ele é um cristão. Você professa viver pela fé, então como não está contente? A fé se fundamenta naquilo que não vemos. A fé olha para além das circunstâncias presentes, ela se alimenta das promessas. A fé não vive apenas de pão, e quando a água da garrafa acaba, a fé sabe a quem recorrer. Ora, quando vemos um cristão desanimado devido à falta de recursos materiais, nos questionamos: onde está a sua fé? Alguém responde: minha condição de vida está piorando. Sim, mas o pior é que a sua fé também esteja assim. Ela não ficará satisfeita, a menos que tenha muitos confortos exteriores. A verdadeira fé confiará no coração de Deus, mesmo que não consiga discernir o agir de sua mão, e ela confiará na promessa divina, ainda que não esteja vendo algo que a encoraje a isso. Um segundo mal, considere a pecaminosidade do descontentamento. O descontentamento é pecaminoso em suas causas. A primeira causa do descontentamento é o orgulho. Aquele que tem uma grande estima dos seus méritos geralmente está descontente com o seu estado. Um homem descontente é um homem orgulhoso, que considera superior aos outros. Por isso encontra a culpa na sabedoria de Deus. Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Porque não estou em circunstâncias melhores. O descontentamento não é mais do que a ebulição do orgulho. A segunda causa do descontentamento é a inveja, a que Agostinho chama de o pecado do diabo. Satanás invejava Adão, a glória do paraíso e o manto da inocência. Aquele que inveja o que seu próximo possui jamais estará contente com aquela porção que a providência de Deus lhe envia. A terceira causa do descontentamento é a cobiça. Esse é um pecado grave. De onde vêm os processos judiciais perturbadores, senão do descontentamento? E de onde vem o descontentamento, senão da cobiça? A cobiça e o contentamento não podem habitar no mesmo coração. A avareza nunca pode ser satisfeita. O homem cobiçoso é como o behemote. Em Jó 40, 23, eis que ele bebe um rio. Salomão declara que há 4 coisas que nunca dizem basta. Posso acrescentar uma quinta: o coração de um homem cobiçoso, pois ele está continuamente desejando mais do que possui. A quarta causa do descontentamento é a incredulidade, que é semelhante ao ateísmo. A pessoa descontente é sempre desconfiada. As provisões se tornam escassas e a pessoa desconfiada questiona. Como lá em 2 Reis 7, verso 2. Será que Deus pode me ajudar agora que estou nessas grandes dificuldades? Será que Ele pode preparar uma mesa no deserto? Certamente Ele não pode. Os meus bens estão acabando. Será que Deus pode me ajudar? Meus amigos desapareceram. Será que Deus pode me dar outros? Certamente o braço poderoso do Senhor está encolhido. Sou como um novelo seco. Será que pode vir alguma água sobre esse novelo? Será que isso poderia acontecer mesmo se o Senhor fizesse janelas no céu? E a referência, 2 Reis 7, verso 2. Assim, quando a âncora da esperança e o escudo da fé são lançados fora, a alma fica à deriva e é levada ao sabor das marés para lá e para cá. O descontentamento não é mais do que o eco da incredulidade. Lembre-se, a desconfiança é pior que o desconforto. Outro ponto, o descontentamento é pecaminoso naquilo que o acompanha, que são 2 coisas. Ele vai dizer, primeiro, o descontentamento vem junto com a melancolia amargurada.
Quando o temperamento de um cristão é o que deveria ser, ele está sempre alegre com Deus, em Deus. Servir ao Senhor com alegria, diz o Salmo 100, verso 2 que nós cantamos. Um sinal de que o óleo da graça foi derramado no coração é quando o óleo da alegria brilha no semblante. A pessoa alegre passa uma boa impressão no Evangelho, mas como alguém descontente pode ser alegre. O descontentamento é estado de humor amargurado. E segundo, o descontentamento também é acompanhado de ingratidão. Porque não temos tudo o que desejamos, não nos importamos com as misericórdias que temos. Lidamos com Deus como a viúva de Sarepta fez com o profeta. O profeta Elias tinha sido um meio de mantê-la viva durante o tempo de fome, pois foi por causa dele que a farinha de sua panela e o azeite de sua botija não faltaram. Mas assim que o seu filho morreu, ela se perturba e começa a se queixar do profeta. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Tratamos o Senhor da mesma maneira ingrata. Podemos nos contentar em receber as misericórdias de Deus, mas se Ele fizer a menor coisa que nos desagrada, então, através do descontentamento, ficamos sensíveis e impacientes, prontos a nos queixarmos de Deus. Assim, o Senhor não recebe toda a ingratidão que lhe é devida pelas misericórdias dispensadas a nós. Veja quão amargo, então, irmãos, é verdadeiramente o descontentamento. É algo triste, algo reprovável. E nós que conhecemos o Senhor, nunca jamais deveríamos considerar isso como algo que nós devemos e podemos nutrir em nossa própria caminhada. O nosso Deus, irmãos, tem dado a nós muito mais do que nós realmente merecemos. Mas ainda assim, como este povo, nós murmuramos e pecamos deste modo gravemente contra a providência do nosso Senhor. A questão do contentamento é uma questão que não é circunstancial. É uma questão do coração. Qual é o problema, então? O problema está nas coisas externas a nós? Não. O problema está aqui dentro. No nosso próprio coração. Na nossa própria alma, que não está satisfeito. Não somente com as providências de Deus, mas que não está satisfeito com o próprio Senhor. Então, irmãos, todo descontentamento e murmuração é feito contra o próprio Deus. Mas é interessante, irmãos, vermos como o Senhor Deus ele vai lidar com estes homens, com essa multidão de pessoas. O texto nos diz o seguinte, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro de que colhem cada dia. Então, perceba, o texto nos diz que o Senhor, Javé, ele responde. E a resposta do Senhor é dada a Moisés, inicialmente. O que é que ele diz? O que é que o Senhor fará? Eis que farei chover do céu pão. Ele está fazendo uma promessa aqui, daquilo que ele haverá de fazer mais à frente. Nós veremos na próxima exposição. Eis que farei chover o quê? Do céu. O quê? Não granizo, para esmagar os inimigos, como fez no próprio Egito. Mas ele vai fazer chover do céu pão. E o que acontecerá? Ele diz, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. É exatamente isso que o Senhor fará, nós veremos. E ele vai dar ordens. Olha, é isso que eu farei. Cairá do céu, eles terão, aquilo que eles terão será suficiente para a sua própria subsistência e eles terão uma porção para cada dia, uma porção bem específica, sobre a qual falaremos mais tarde. E ele então diz que vai fazer isso para quê? O propósito de dar isto ao povo, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então ele dá mais descrições do que acontecerá.
Dar-se-á que ao sexto dia, o que é que farão? Prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então, no sexto dia, eles haveriam de pegar o dobro. Por quê? Para que não fizessem isso no Shabat, o dia de descanso. Então, eles teriam que separar uma porção a mais no dia anterior para não trabalhar no Shabat, para não trabalhar no dia do Senhor. O Senhor está começando a nos apresentar aqui indicações da santificação, separação de um dia, de fato, ali, como já fez no passado em Gênesis, sobre o dia que eles deveriam se guardar de qualquer tipo de trabalho, um dia que deveria ser dedicado ao Senhor, em serviço a Deus. Então o Senhor, Ele estabelece essa lei, que será expressa de modo mais claro em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor entregar a sua lei, apresentando ali o quarto mandamento, chamando-nos a santificar o quarto mandamento, ou o Shabat, o dia do Senhor. Então eles deveriam fazer isto, e em fazendo isto, em obedecendo a Deus, em fazendo segundo Deus ordenou, eles estariam observando a Torá, eles estariam observando a sua lei. E assim o Senhor provaria se eles de fato andam na sua lei ou não. E o Senhor vai prová-los. Não somente provou eles no deserto para ver o que estava no coração deles e encontrou murmuração, mas vai provar se eles são obedientes à sua prescrição. É isso que eu farei, diz o Senhor. E então, eles colherão o dobro de cada dia, e então o verso 6 nos diz: Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Verso 7, E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? É interessante o que acontece aqui então. Os versos 4 e 5º, 6º, irmãos, e 7º, nós vemos o Senhor dando uma resposta graciosa à murmuração do povo. Porque o Senhor poderia simplesmente dizer assim: Moisés, eu descerei com fogo e vou consumir todo este povo que murmura contra mim. Mas o Senhor não diz isso. O Senhor não diz: eu vou lançar fogo dos céus para destruir todos os murmuradores. Não, ele diz: eu farei descer pão do céu. É graça, irmãos. Bondade, misericórdia, de um Deus que é santíssimo, sim, de um Deus que é justíssimo, sim, mas de um Deus que é abundante em misericórdia para com pecadores indignos como eu e você. E a vontade dele é prover, é dar abundantemente para o seu povo aquilo que eles precisam para a sua própria subsistência. E ali, então, neste ato glorioso, o povo haveria de experimentar o seguinte. O texto nos diz que à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Mas isso não ficou claro na libertação? Mas isso também ficaria claro aqui na provisão de Deus. Quando Ele der para vocês um pão que eu, Moisés e Arão não podemos dar, vocês saberão que não fui eu quem tirou vocês, Moisés, nem Arão quem tirou vocês do Egito, mas foi o próprio Senhor quem os libertou. Mas não somente haveriam de reconhecer esta realidade, de que é Deus quem age salvando, libertando, eles também haveriam de contemplar a glória do Senhor. E a glória do Senhor onde? Na provisão. A glória do Senhor haveria de ser manifesta na provisão diária de alimento para aquele povo durante todos os anos que eles viveram na sua peregrinação. Então note, irmãos, uma resposta graciosa de um Deus que é realmente abundante em misericórdia. E é deste modo que Ele lida conosco também. Apesar da nossa murmuração, do nosso descontentamento, da nossa insatisfação, da nossa ingratidão, o Senhor responde com provisão diária. O Senhor responde com o conhecimento acerca dele e da sua própria obra.
E o Senhor responde fazendo-nos recordarmos-nos do fato de que aquele que nos tirou do Egito, aquele que nos tirou do cativeiro do pecado, é o mesmo que nos sustenta com provisão diária, manifestando assim a sua glória diante dos nossos próprios olhos. Por meio disso, o povo teria um conhecimento ainda maior do seu Deus e contemplariam então o seu ato gracioso e glorioso de preservar o seu povo, suprindo absolutamente todas as necessidades do seu povo. Mas no meio de tudo isso, ele também queria provar se o seu povo amava a ele e amava também a sua própria lei, a sua prescrição. Nós veremos, irmãos, como lamentavelmente o povo de Deus falha em guardar a prescrição de Deus, apesar de toda a manifestação graciosa do Senhor em favor deles. O texto então, irmãos, conclui nos dizendo, versos 9 e 10, disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Então, é como se aqui Arão, agora, junto a Moisés, fizesse um convite ao povo para se apresentar junto do próprio Deus. Estava provavelmente ali, irmãos, no dia em que o povo do Senhor estava se aproximando da santa convocação, do encontro solene com o seu próprio Deus. E aqui é uma convocação, uma declaração clara ao povo, o Senhor escutou as vossas murmurações. O Senhor, Ele escutou a vossa queixa. E então, escutando a vossa queixa, Ele vai então te dar o que vocês realmente precisam. E assim, irmãos, de fato, é conosco. É graça de Deus. Ele escuta nossas queixas e nossa murmuração e provê para nós. É isso que desfrutamos diariamente, irmãos. Da provisão abundante e frequente de Deus, que nos dá realmente, diariamente, irmãos, muito mais do que aquilo que nós realmente merecemos. E Ele faz isso apesar dos nossos pecados, não é por causa dos nossos pecados. Porque alguém poderia pensar assim, olha aí, o povo murmura e reclama, e o Senhor dá. O povo peca e o Senhor dá coisas para ele. Então pequemos para que o Senhor nos dê muitas bênçãos. Veja como o povo é abençoado quando peca contra o Senhor. Não. O Senhor abençoa apesar dos nossos pecados, não por causa dos nossos pecados. O pecado é sempre algo reprovado e rejeitado por Deus. E toda a provisão que Ele nos dá, material, como estamos considerando aqui, é um ato exclusivo da sua graça. Nenhum deles mereciam aquela provisão. Assim como nenhum de nós merecemos, irmãos, qualquer tipo de provisão. Assim como nenhum de nós merecemos contemplar a glória do Senhor na provisão. O texto nos diz, irmãos, no versículo de número 10, quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto. E o que é que acontece? E eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. A glória do Senhor apareceu na nuvem. Um outro comentarista vai dizer assim, outra maneira de dizer que Deus mostraria a Israel a sua glória. A glória de Deus é sua reputação, é sua honra, o peso do seu caráter, a soma de todas as suas perfeições. Saber que Ele é Senhor significa, portanto, conhecê-lo como Deus da glória. Para ajudar seu povo a ver quão glorioso Ele é, Deus lhe permitiu vislumbrá-lo. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória de Javé apareceu na nuvem. Mais uma vez, diz o comentarista, Arão serviu como porta-voz de Deus. Ele reuniu o povo na presença de Deus e então lhe mostrou a glória de Deus. O que o povo viu foi a Shekinah, a nuvem gloriosa da presença e proteção de Deus.
Deus estava glorificado na nuvem, que era uma manifestação visível de sua majestade invisível. Mas Deus também foi glorificado quando enviou o maná e as codornas. Sua provisão milagrosa aumentou sua reputação como o Deus que ouve e o Deus que cuida. Sempre que Deus provê para o seu povo, isso acontece para o louvor da sua glória. O povo poderia contemplar o seu Deus diante deles, um Deus que sustentava eles o tempo inteiro, e eles não poderiam mais, de modo algum, elevar a voz a Deus em descontentamento e murmuração. O Senhor é o Deus que está presente com o seu povo e é o Deus que provê. Essa não é a promessa, irmãos, do nosso Senhor? Em Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um Deus que garante, irmãos, que em sua providência haverá de nos dar absolutamente todas as coisas necessárias para que vivamos e podemos então confiar absolutamente nele, descansando nele, satisfeitos nele e com ele. Mas, irmãos, o Senhor também é aquele que não somente providencia para nós um alimento físico para suprir as nossas necessidades, do que era que o povo de Javé, na antiga dispensação, precisava, que é exatamente o que eu e você precisamos hoje. Eles precisavam do pão. É interessante porque o texto de Deuteronômio, irmãos, que nós lemos anteriormente, volte lá comigo, Deuteronômio capítulo 8. A palavra do Senhor nos dirá assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O povo guardou, irmão, os mandamentos do Senhor? Não. Frequentemente, rapidamente, pecou. Mas note, verso 3, ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nós conhecemos, irmãos, um homem perfeito. Um homem perfeito. Quem é este homem perfeito? Quem é este homem perfeito, irmãos, que nós conhecemos? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que nele nós, irmãos, encontramos? Nós encontramos em Cristo alguém, irmãos, que viveu de um modo perfeito. Ele foi enviado a este mundo. Ele experimentou os maiores desertos que você pode imaginar. Ele sofreu as maiores angústias que você pode conceber. Ele sofreu necessidades reais, físicas. E experimentou isso, irmãos, também no deserto. Adão foi tentado no paraíso e pecou. O povo de Deus foi provado no deserto e pecou. Cristo, como reagiu, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 dias e 40 noites teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a sobre o penáculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Que coisa, irmãos! Cristo foi tentado, ele responde usando Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Qual a maior necessidade, irmãos, que nós temos, mais do que o pão físico, para nutrir as nossas necessidades físicas? Todos nós precisamos da palavra do Senhor, daquilo que procede do Senhor, de tudo aquilo que pode ser encontrado nele e somente nele. Essa deve ser a maior fome que deve estar em nós, e ela pode ser suprida. Como o próprio Cristo resistiu. E veja, irmãos, Cristo, ele foi tentado, Cristo, ele foi provado, mas não pecou. Ele cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus, para que nós pudéssemos, irmãos, ser salvos. Para que quebradores da lei de Deus pudessem ser considerados como que cumprindo toda a lei em Cristo. Ele então viveu uma vida perfeita, vida que deveríamos viver, e morreu uma morte que deveríamos morrer, como se fosse ele culpado de quebrar a lei, quando na verdade foi o povo do Senhor no deserto que quebrou e todos nós quebramos. Mas ele viveu perfeitamente, ele cumpriu perfeitamente, sendo então qualificado para entregar-se numa obra perfeita, para que nós pudéssemos nele, através dele e dele somente, encontrar, irmãos, plena salvação, num Cristo bendito que salva pecadores indignos como eu e você. Como eu e você. E este Cristo, de fato, é aquele que pode alimentar a nós. É aquele que, de fato, pode, e nele nós podemos encontrar vida, salvação, é somente nele. E a palavra do próprio Deus, irmãos, nos garante esta realidade. O Senhor prometeu um pão do céu. O que nos diz a palavra, irmãos, em João, capítulo 6? Ela disse que o povo do Senhor precisava no passado e precisa o povo de Deus, e os que estão perdidos no pecado neste mundo carecem. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 6, versos 32 a 33. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E dá vida ao mundo. O pão, irmãos, que eles receberam supriu as necessidades físicas deles naquele momento, mas não era um pão que satisfaz para a vida eterna. Olha o que diz os versos 34 e 35. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E então, irmãos, ele continua nos dizendo o seguinte, a partir do versículo de número 47.
Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Este é o pão que você precisa. Você que conhece a Cristo diariamente, é de Cristo que você precisa diariamente. E você que não conhece a Cristo hoje, é deste pão que você carece. Mais do que a fome que bate no seu estômago a ponto de fazer você ficar com a barriga roncando. O que você mais necessita é do pão que desceu do céu. É Cristo Jesus. É dele que você precisa, criança. Cristo, pão do céu. É dele que você precisa, adolescente. Cristo, o pão que desceu do céu. É dele que você precisa, jovem, de Cristo, o pão que desceu dos céus. É dele que você, homem, mulher, adultos, precisam. É de Cristo, o pão que desceu dos céus. Ele, sim, e somente Ele pode satisfazer para todo sempre a tua maior necessidade. E a tua maior necessidade é Cristo Jesus, o pão que desceu do céu e satisfaz o mundo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pela graça, ó Deus, que tivemos de brevemente ouvir uma exposição da tua palavra. Ó Deus, dá-nos a graça de fugirmos da murmuração, de fugirmos do descontentamento e ajuda-nos a estarmos satisfeitos com o Senhor e com toda a provisão do Senhor para nossas vidas hoje. E ajuda-nos, ó Deus, a louvarmos a Ti, sobretudo, pela Tua especial obra de provisão, que é Cristo, o pão que desceu dos céus. Ó Deus, que nos apeguemos a Ele, que vivamos para Ele, e que aqueles que não conhecem a Cristo, o pão que desceu do céu, que possam se voltar para Ele e possam encontrar nele, em Cristo, vida e vida eterna. Ó Deus, faze isto. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.